Chegamos à aula, tá, teórica sobre a atividade A da chave magnética de partida compensada, onde nesta atividade nós vamos pegar o diagrama básico da montagem da chave magnética de partida compensada ou compensadora, certo? E acrescentar um programador horário, tá? Esse programador horário é um dispositivo eletrônico que ele abre e fecha seus contatos conforme a programação que é feita nele, certo? Conforme os dias e horários da semana pré-estabelecidos para que ele faça essa comutação. E nós vamos utilizar esse programador horário para definir os dias e horários pré-estabelecidos que podem, tá, liberar para que o motor funcione, certo? E além disso eu vou colocar um sistema de sinalização para indicar o nível de tensão que o motor está em funcionamento, tá? Por exemplo, uma lâmpada vai indicar quando ele está na partida reduzida compensada, tá, com nível de tensão reduzido, e uma outra lâmpada de sinalização que vai indicar quando ele está com a tensão plena de funcionamento, ou seja, a tensão do sistema elétrico, certo? Esse programador horário vai funcionar como uma espécie de proteção, tá, do meu sistema. Para que essa proteção? Para evitar que em determinados horários o meu sistema funcione, horários proibidos. Imagine uma restrição de funcionamento. Eu tenho um determinado motor que, por força de contrato com a concessionária de energia elétrica, eu não posso operar, ligar aquele motor não pode estar ligado em um determinado horário, por exemplo, no horário de ponta, tá? Aí o que é que acontece nesse horário de ponta? Eu coloco a restrição, eu coloco, tá, esse horário no programador horário, que se o motor estiver funcionando naquele momento, ele vai desligar antes de entrar nesse horário de restrição, que aí no caso eu iria pagar multa e coisas do tipo. Ah, mas eu tenho um operador para fazer isso. O meu programador horário não vai funcionar para ligar e desligar, não está com a função automática, não está acionando o meu sistema de forma automática, tá? Ele vai ser como apenas uma proteção. Se o operador esquecer ou tiver algum motivo que faça-o esquecer de desligar o motor naquele determinado horário, o programador horário vai desligar para evitar que eu pague multa. Da mesma forma, naquela faixa, naquele horário pré-estabelecido, se alguém tentar ligar o meu sistema, ele não vai liberar o acionamento do mesmo porque está fora daquela faixa de atuação, certo? Vou colocar aqui o diagrama e explicar um pouquinho sobre o funcionamento do mesmo, tá? Quando eu for fazer a montagem prática dessa chave, tá? Eu vou explicar, demonstrar passo a passo como é feita a programação do programador horário, tudo direitinho para vocês, tá? Que o objetivo aqui é que a gente acrescente no circuito, tá, os componentes novos e explique como é que funciona, tá? Aqui nesse diagrama, o circuito de força permanece a mesma coisa do circuito anterior, tá? O C1 é o contator principal que vai alimentar o meu motor com tensão da rede, no caso aqui para a gente é 380 volts. C2 é o contator que vai alimentar a entrada do meu autotransformador. E C3 é o contator responsável pelo fechamento em estrela do meu autotransformador. Já aqui no meu circuito de comando, tá, o que é que eu tenho que acrescentar? Na atividade ele pede para que eu acrescente o programador horário para limitar o horário de funcionamento do meu sistema e lâmpadas de sinalização, certo? Vamos lá. Primeiro eu vou partir para o mais fácil, que é a explicação mais fácil, que seria a parte de lâmpadas de sinalização. Aqui, para acionar lâmpadas de sinalização, nós sabemos que eu tenho que utilizar contatos auxiliares. Mas quais contatos auxiliares? No caso aqui eu utilizei o contato auxiliar de C1, que é o contator principal que alimenta o meu sistema com a tensão plena, tá? No caso vai acionar uma lâmpada vermelha. Quando eu alimentar o C1, ele vai ligar o meu sistema, tá, com essa tensão de funcionamento, tensão nominal do motor, tá? E aqui eu peguei um contato de C3. Poderia ser 2. Eu não utilizo C2, o contato de C2, porque existe um determinado instante em que C1 e C2 estão fechados ao mesmo tempo, tá?
Porém, quando o C1 e C2 estão fechados ao mesmo tempo, a alimentação, a tensão de alimentação dele se dá pela tensão pela alimentação de C1. Ou seja, C2 está fechado e iriam ficar as duas lâmpadas acesas de sinalização. Porém, o que está alimentando o meu sistema vai ser o C1. Por isso, eu optei por utilizar um contato de C3, contato auxiliar normalmente aberto de C3. Quando o C3 estiver ligado, esse contato fecha e aciona aqui uma lâmpada que aqui no diagrama e na simulação eu utilizei uma lâmpada amarela, mas por falta de lâmpada amarela lá no laboratório nós vamos utilizar uma lâmpada de sinalização verde, tá? O que é que acontece? Quando eu ligo, um instante o C3 está ligado, acesa essa lâmpada, está indicando que o meu sistema está com tensão reduzida, certo? Depois de um certo tempo, ele desliga essa lâmpada, abre esse contato e fecha esse outro, aí onde já vai alimentar direto o meu sistema com tensão nominal de funcionamento do motor, tá? Isso aqui, a parte de sinalização é bem simples, é como todas as sinalizações que foram feitas anteriormente, tá? A única diferença é que o único detalhe é a questão de qual contato auxiliar de contator eu devo utilizar. Eu expliquei qual foi a opção do C1 e C3. C1 é obrigatório ter ele, porque não tem nenhuma outra possibilidade que eu alimente. Quando o C1 estiver alimentado, outra coisa esteja alimentada. E o C3 é por essa condição, que se eu escolher esse contato de C1 e C2, existe um instante em que C1 e C2 ficam alimentados ao mesmo tempo, tá? E a alimentação é por tensão da concessionária, sem nenhuma redução, certo? Aqui um outro ponto, tá, que eu quero colocar aqui é a alimentação do meu programador horário, tá? O programador horário, ele deve ficar sempre alimentado, ligado no sistema elétrico, sempre, independente se eu tivesse uma chave ali manual e automático ou qualquer coisa do tipo que tivesse a seleção, a alimentação do programador horário, tá, o PDS, deve ser colocada sempre no sistema elétrico, fase e neutro, tá, com a tensão de 220 volts. Por que isso? Ele seria basicamente o que? Um celular, um telefone que você tem, onde você tem uma programação, dados, tudo, coisas que você utiliza no seu telefone. Se você deixar o seu telefone uma semana sem carregar, ele vai descarregar, tá? Da mesma forma o PDS. O PDS ele tem uma bateria interna, certo? Essa bateria tem que ser carregada. Para carregar basta alimentar ele, com fase e neutro. Porém, depois que ele está carregado, tá 100% carregada, o fabricante informa que a autonomia dele, ou seja, o tempo de carga da bateria para que ele descarregue, ele passa 30 dias com a programação. Só que diferente do nosso telefone, se eu passar uma semana com ele desligado e ele apagar tudo, descarregar, quando eu coloco ele para carregar novamente, religar o telefone, vai voltar a funcionar tudo sem problema algum. Já o programador horário não. Se ele descarregar a bateria, quando ele for carregado novamente, ele perde toda a sua programação. Por este motivo, eu tenho que deixar sempre ele conectado no sistema elétrico, mesmo ele tendo uma bateria que suporta 30 dias, tá, segundo o fabricante, sem energia, mas ele tem que ser ligado diretamente no meu sistema elétrico, tá? Portanto, aqui ó, nós temos a inserção do meu PDS, tá? Onde aqui no simulador, tá, eu utilizei um relé de tempo intermitente, ou seja, hora ele fica fechado, hora ele fica aberto, ligando e desligando, que é o que vai acontecer com o meu PDS. Basicamente, a gente vai estabelecer dias e horários que ele vai ficar ligado ou desligado. Só que aqui eu não tenho controle fino, tá? No programador eu tenho e vou mostrar a vocês como fazer isso na prática. Aí aqui o que é que acontece? Eu tenho que alimentar ele direto, tá? Lógico, ele tem que ter a proteção, ele pega um contato depois do fusível de comando, tá? Vai direto para o A1 dele e o A2 dele é ligado no neutro, tá? No caso aqui eu utilizei o 95 do meu relé térmico, tá? Como ponto comum aqui para os neutros das minhas bobinas, lâmpadas e o que eu precisar, tá? Aí como ele
se trata de um dispositivo de proteção. Sempre nós devemos colocar os dispositivos de proteção entre os contatos dos dispositivos de proteção, melhor dizendo, tá? Entre o fusível de comando e a botoeira desliga, tá? Sempre eu devo colocar isso aqui. Ah, professor, mas eu tenho o relé térmico. O contato do relé térmico é um contato de proteção e não está nessa posição aqui. Beleza. Eu poderia utilizar aí, até adequado que eu utilize aí seccionando fase. Porém, por opção minha, tá? Para facilitar a instalação de componentes no futuro, tudo eu sempre utilizo o que? O relé térmico, opção minha, tá? Seccionando o neutro aqui, porque eu sei onde eu tenho um ponto de neutro, onde eu tenho um condutor neutro. Porque nesse circuito aqui, o que é que eu vou fazer com vocês na prática, tá? Eu vou pegar a montagem anterior, tá pronta, feita, eu vou pegar o circuito pronto e acrescentar alguns componentes. Quando eu faço isso, é interessante para mim que eu tenha um ponto de acesso ao neutro facilmente, tá? No caso aqui eu tenho, que eu sei que é o contato 95 do meu relé térmico, ou seja, nesse contato aqui eu sei que eu tenho condutor neutro já de cara, e é um contato de fácil acesso, diferente dos contatos, por exemplo, aqui se eu tenho o A2 dos contatores, relé térmico, ou perdão, do relé de tempo, das lâmpadas de sinalização, no caso X2, tá? São contatos de difícil acesso. Já o contato 95 é um contato de mais fácil acesso, fica na parte superior do relé, uma parte alta de fácil acesso, para a gente localizar e fazer as conexões. Por isso, a minha opção, tá? Opção de utilizar o relé térmico, tá? Seccionando o neutro. Mas se eu colocasse ali o contato 95-96 entre o fusível e o terminal 1 da botoeira desliga, estaria certo, não teria problema algum. Mas por opção minha de utilizar o sistema para manutenção, ampliação de comando e uma série de coisas, é mais interessante para quem trabalha com o circuito depois de montado, para você fazer intervenções que eu já tenha definido aquele ponto como um ponto de neutro, ok? Por isso que eu utilizo assim, tá? Mas todos os outros contatos de dispositivos de proteção, por exemplo, programador horário, que está aqui como um dispositivo de proteção, relé de falta de fase e outros que eu tenha, tá? Eu devo colocar dentro desse espaço aqui, entre a saída do relé, ou melhor, entre a saída do fusível de comando e o terminal 1 da botoeira desliga. Sempre eu tenho que colocar nessa posição os contatos dentro desse intervalo, os contatos dos dispositivos de proteção, certo? Eu coloquei o contato do relé térmico, que é um dispositivo de proteção, seccionando o neutro por opção, por facilidade para manipular o circuito no futuro, tá? A função dele de proteger o meu sistema vai funcionar independente dele estar seccionando o fase em cima ou o neutro embaixo. A utilidade dele, a proteção dele não será afetada de forma alguma, ok? Agora eu vou abrir aqui o simulador e vou mostrar para vocês o funcionamento desse circuito, que é semelhante ao anterior, com a particularidade do tempo de atuação, beleza? Aqui no simulador, tá, eu tenho aquele mesmo circuito, tá, o diagrama elétrico que foi utilizado na apresentação e tem na apostila para vocês, tá? Ou melhor, não tem na apostila tem um espaço para que vocês preencham, façam esse diagrama, tá? O que é que acontece aqui com esse circuito? Eu alimentei, comecei aqui a simulação, notem que o meu programador horário começou a contar um tempo, tá? Ele está passando o tempo, ele está alimentado, ele está contando sua programação está em funcionamento. Se ele entrar no tempo, tá, aqui, ele vai entrar agora aqui um tempo que ele vai abrir aqui esse contato, ou seja, é o tempo que eu tento ligar o meu sistema e não consigo, porque é o tempo de bloqueio. Tá? Eu vou tentar ligar aqui o meu sistema, pressiono a botoeira BL, não consigo ligar o meu motor, tá? Vou deixar a tela travada aqui, ó. Tento ligar, não consigo ligar, porque esse contato aqui está aberto, não está chegando tensão, no caso aqui o fase aqui nesses terminais aqui, que é para passar para cá,
tá? Porque isso seria um horário que está proibido o acionamento do meu dispositivo, no caso do meu motor. Quando passar a sair desse horário aqui, ó, ele entrou em um outro horário, em outro ciclo, uma outra programação, onde ele fecha esse contato, aí sim é o horário que eu posso ligar o meu motor, tá? Quando eu pressiono BL, tem todo aquele funcionamento, né? Fecha aqui C2 e C3, aí conta o tempo, desliga C3, liga C1, aquele funcionamento da chave de partida compensada normalmente, normal, tá? Dentro desse intervalo, eu posso ligar e desligar o meu motor quantas vezes for necessário, quantas vezes assim, com a limitação do autotransformador, número de partidas por hora, tá? Só que aí eu esqueci de desligar, por algum motivo o operador esqueceu de desligar. Só que ele identificou, entrou naquele horário que é proibido o funcionamento, ele fez o que? Abriu esse contato, desligando o meu sistema, ou seja, é a proteção que eu tenho, tá? Isso é muito utilizado, tá? Esse tipo de programação é utilizada em, por exemplo, portas de banco, tá? Tem um amigo meu que fez um serviço no Banco do Brasil em Quebrangulo, onde tinha um programador desse, programador horário, que controlava a porta, o acesso de pessoas ao banco, tá? Num determinado horário, o pessoal aperta o botão lá, consegue entrar e sair sem problema algum. Quando passa desse horário, só o pessoal que está dentro consegue sair. Se você está fora, você aperta o botão para ter acesso ao banco e não consegue entrar, tá? Foi feita uma programação, substituiu lá o programador horário, fez a programação e funcionou de boa. Ou seja, eu posso utilizar programador horário como proteção para diversas coisas. No caso aqui, como a gente está trabalhando com acionamento de motores elétricos, no caso aqui a gente está utilizando como limitação de funcionamento de um determinado dispositivo, no caso aqui um motor elétrico, tá? Por questão de necessidade de processo de funcionamento da minha indústria, tá? Quando ele mudar aqui como está, eu vou fazer o acionamento algumas vezes aqui, pronto. Vou ligar o meu motor, ele liga, quando ele parte aqui, está alimentado com tensão reduzida, acesa a lâmpada amarela, vai contar o tempo, ele vai comutar, vai acender a lâmpada vermelha, que é a tensão plena de funcionamento aqui, tá? Se eu desligar aqui, posso desligar no BD e ligar no BL de novo, sem problema, vai fazer o ciclo novamente, tá? Vou desligar aqui, ele já vai ficar desligado. Quando ele chegar aqui, entrar no ciclo de abertura aqui, de proibição, eu tento ligar e não consigo, tá? Esse é o funcionamento do circuito. Quando eu for fazer a montagem prática, certo? Eu vou mostrar para vocês, explicar detalhadamente como é que a gente faz a programação, colocar algumas simulações de programação no programador horário e fazer a inserção desses componentes. Quais são os componentes? Programador horário e o sistema de sinalização no circuito que eu já tenho montado lá, e vou fazer com que colocar ele em funcionamento, para que vocês entendam como é que se dá isso. Primeiro a gente vai focar na programação do dispositivo, depois nós vamos interagir um quadro, um painel que já está montado, para fazer as alterações e mudar de uma chave que não tem nenhuma proteção de horário, nenhuma restrição de horário, para uma chave que tem uma restrição de horário e um sistema de sinalização. Isso é que nós vamos fazer.